Então, hoje nós vamos ver o capítulo 6º da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que Kardec denominou-se de exemplos, né? Nós já vimos bastante isso, que ele evocava. Hoje nós vamos ver diversos espíritos que se manifestaram espontaneamente, e ele separou-os pelas condições que chegaram no plano espiritual. Espíritos felizes, assim foi. Nesse capítulo, Espíritos Endurecidos, à primeira vista, quem já participou de reunião mediúnica já presenciou comunicações de espíritos assim muito raivosos, com um grau de maldade ainda bastante grande. Nesses casos que nós vamos ver agora, com exceção do primeiro caso, mas depois ele se modifica, que era um criminoso não arrependido, os outros casos vocês vão observar que são espíritos que tiveram uma dificuldade imensa no plano espiritual, simplesmente por não usarem a sua vontade para o progresso, a sua vontade para o trabalho, a sua vontade para o movimento. Então, Leon Denis, num dos seus livros, fala o seguinte, que nós temos 3 potências em nossa alma: o amor, o saber, né, através do desenvolvimento da inteligência, e o querer, que é a vontade que vai fazer com que busquemos tanto o desenvolvimento do amor, do sentimento, quanto da inteligência. Então, essa potência da alma, a vontade, ela tem que ser dinamizada no nosso caminho. Temos que sempre estar acordados para a vida, porque ela é muito curta. Um piscar de olhos, a vida já passou. Então, esse capítulo, acho que de uma forma muito didática, Kardec colocou exemplos de espíritos que tinham essa dificuldade, da inércia, para alertar-nos que alguns deles ficam em condições mais infelizes do que pessoas que erraram demais nessa vida. E nós vamos ver por que disso no final. Então, vamos começar com o espírito que se manifestou espontaneamente, que foi dado o nome dele Castigo pela Luz. Numa das sessões da Sociedade de Paris, onde se discutia a questão da perturbação após a morte, manifestou-se espontaneamente um criminoso que a justiça alcançou. E ele começou falando que eles estavam tratando sobre a perturbação após a morte. Então ele começou a falar assim, não, senhores, a perturbação não existe, salvo talvez nos vossos cérebros. Estou morto e vejo claro em mim, em redor de mim, por toda parte. Aí ele continuou falando. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou imploram. Aí ele começou a tratar do problema dele, de leve, depois ele termina. Ele falou assim, a luz me ofusca e penetra, como uma flecha aguçada, a sutileza do meu ser. Castigou-se-me pelas trevas da prisão, e acreditou-se castigar-me pelas trevas do túmulo. Pois bem, sois vós, senhores, que suportais a obscuridade, e eu, o degradado social, plano acima de vós. Então, de uma forma assim, muito pouco humilde, ele queria falar que, mesmo ele sendo aquele degradado social que foi preso, ele estava em condições melhores do que aqueles que estavam ali naquela reunião mediúnica. Forte pelo pensamento, ele diz, desdenho as advertências que ressoam ao meu redor. Vejo claro, um crime é uma palavra
quando é executado por uma massa de homens, ele é glorificado. No particular, é um maldito, absurdo. Ele estava querendo justificar pelo erro, falando o seguinte, por exemplo, a França tinha passado há poucas décadas pela Revolução Francesa. Quantos a massa de homens, de um lado e de outro, não levou a guilhotina? Então ele fala assim, ó, se é feito pela massa, é glorificado, né? Mas no particular é o maldito. Logicamente, o que ele tem de razão nesse caso é que levar as pessoas à guilhotina, como foi feito na Revolução Francesa, é um erro muito grande, mas não justifica o erro dele. E até esse momento ele não se encontrava arrependido ainda. Então ele continuou falando o seguinte: não quero ser lamentado, não quero nada, basto-me e saberei lutar contra essa odiosa luz. E assina aquele que ontem era um homem. Então, o que o estava afetando? Essa luz. Por que essa luz o afetava? E nós vamos ver já. Então, tem uma explicação daqueles que conversaram com ele e a coordenação efetuada nesse trabalho do livro, falando o seguinte: esse espírito está colocado entre os endurecidos porque demorou muito tempo para manifestar o menor arrependimento. Nós vimos pela palavra dele que eles continuaram trabalhando com essa pessoa. Pouco a pouco, entretanto, ele melhorou. Hoje pode ser alinhado entre os espíritos arrependidos. Nas reuniões mediúnicas, é muito comum esse fato. Um espírito que chegou revoltado, querendo vingar-se, ou até com um grau de maldade grande no coração, logicamente, ele não vai mudar aquela forma de pensar e agir numa reunião mediúnica só. Ainda que a gente já colocou isso na semana passada, a equipe espiritual já trabalhou muito com ele. Mas, mesmo assim, esse trabalho é como se fosse uma terapia de um psicólogo, né? Que vai trabalhando para a pessoa se autoconhecer, ela reconhecer suas ações certas e erradas e procurar se modificar. Então, se nós tivermos pressa ou quisermos resolver o problema que muitas vezes é de séculos, num espaço de 10, 15 minutos, nós não vamos conseguir. Então, tem que ter sempre essa paciência de saber que tem coisas que exigem um tempo maior. Então, eles pegaram apreciações de 3 guias espirituais, eu citei 2 aqui, nós vamos ver sobre esse caso. Então, Erasto falou o seguinte: a luz é tanto mais terrível quanto a atravessa completamente, e que torna visíveis e aparentes os seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais rudes do sofrimento espiritual. Ele quer se esconder da multidão, e a luz odiosa atravessa-o continuamente cada dia. Não estão mais para ele. Chama a morte em sua ajuda, mas a morte não é senão palavra vazia de sentido. Quanto tempo isso durará? Até a hora que sua vontade, enfim vencida, se curvará sob a opressão pungente do remorso, e onde sua fronte soberba se humilhará diante de suas vítimas apaziguadas e diante dos espíritos de justiça. Então, como nós sabemos que Deus não castiga, essa luz constante nele, todo mundo sabendo o que ele pensava, como ele agia, não dava para ele esconder aquilo que ele trazia de desequilíbrio dentro do coração. E por mais que ele tentasse fugir da luz, não conseguia. Então, por que isso? Para levá-lo ao arrependimento, para que ele conseguisse analisar realmente o que ele fez. Então, muitos espíritos fogem para o umbral para que outras pessoas não reconheçam
os males que eles ainda trazem no coração. Então, é importante nós conhecermos que uma luz parece que não tem mal nenhum, uma coisa muito boa, né? Você está na luz, mas ela passa a mostrar a pessoa do jeito que ela é. E do jeito que ela não quer ser vista. Por isso, da dificuldade dele. Lamennais fala o seguinte: tendes um exemplo de um criminoso endurecido, se debatendo contra a justiça divina, que o constrange depois da dos homens. O sofrimento em fazê-lo sentir a profunda significação de suas responsabilidades exalta-os na revolta e faz brotar os murmúrios que nas Escrituras, em sua poética eloquência, chama de ranger de dentes. Então, Jesus sempre falava assim, né? Que será levado para onde haverá o ranger de dentes. O ranger de dentes, então, Lamennais mostra essa figura como o da revolta. Então, a pior coisa que um espírito pode fazer ao chegar no plano espiritual é revoltar-se. Porque a revolta vai fazer com que ele não consiga assimilar a ajuda que muitas vezes estão querendo dar. Então, se no plano espiritual isso é ruim, também é que a gente, como encarnado, muitas vezes nós nos revoltamos. E quando eu me revolto, eu estou falando o seguinte para o universo: as coisas que acontecem em minha vida não são de minha responsabilidade. São outras pessoas responsáveis, não eu. Mas, dentro da infinita justiça de Deus, tudo que acontece em nossa vida é de nossa responsabilidade, ou nós pedimos para passar por aquilo para se tornarmos melhores. Então, a revolta é uma coisa totalmente fora de propósito. Só que nós percebemos quantas vezes nós se revoltamos com tudo. Então, é importante nós pararmos e analisarmos onde nós temos que mudar ao invés de continuar revoltados. Agora, nós vamos ver um outro espírito chamado Angeli, que no título apareceu como nulidade sobre a Terra. Esse espírito também, ele não foi evocado, ele apresentou-se espontaneamente. Então foi perguntado a ela: arrependeis de vossas faltas? Ela falou: não. Então, por que vieste até nós para tentar? Não só os pois feliz? Ela falou: não. Sofreis? Ela falou: também não. O que vos falta? A paz. Então, ele tem uma explicação. Porque a falta de paz, a inquietação, o medo são sofrimento, mas então ele explica: certos espíritos não consideram como sofrimento, senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas. Então, fisicamente, ela não estava sofrendo, mas a gente vai ver que a falta de paz é um grande sofrimento. Por que a paz vos falta? Ele pergunta. Um lamento do passado. É um remorso? Vos arrependestes? Não. É por medo do futuro. Que temeis o desconhecido. Então, o arrependimento, ele é uma situação que ele não pode ser confundida com o temor das consequências. Quando nós erramos, então o primeiro ato bom que a gente faz na vida é arrepender-se. Mas, muitas vezes, ao invés de arrepender-se, nós estamos temendo as consequências. Temer a consequência é importante antes de agirmos, para que não provoquemos consequências ruins. Mas depois de agirmos, o importante é nós se arrependermos, que é muito diferente são as situações. Então, esse espírito Angeli, ele não tinha arrependido das coisas que ele deixou de fazer na Terra, que ela deixou de fazer na Terra. E sim, ela tinha medo do desconhecido. O que ia acontecer com ela? Que fizeste na vossa última existência? Ela falou: nada.
Em que posição social estáveis? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Ela falou, não. Meu marido me entendiava, meus filhos também. Como se passou a vossa vida? A me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Quem, pois, cuidava da vossa casa? A doméstica. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Aí ela fala assim, talvez tenha razão. Não basta com isso convir, falou. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Ela falou, não. Por quê? A fadiga. Então, veio a instrução do guia do médium. Angéle era uma dessas criaturas cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. Não pôde empregar os seus jovens anos senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo se fizera vazio ao redor dela, porque fizera vazio o seu coração. Sem defeitos sérios, ela não tinha defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade de seu marido e perdeu o futuro de seus filhos. Pelo seu exemplo primeiro, e abandonando-os aos cuidados de domésticos que não se dava mesmo ao trabalho de escolha. Compreendei bem todos, que não basta vos abster das faltas, é necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Então, a situação do mundo, muitas vezes nós nos preocupamos tanto, né, com os nossos erros. Nós temos que errar até um pouco normal, né, no nosso nível de evolução. E dois problemas dos erros. Nós não aprendermos com ele e continuarmos errando, mesmo após saber que aquilo está errado. Mas um grande problema de nossas vidas não são os atos falhos, e sim a oportunidade de exercer as nossas virtudes, como ele está colocando ali, praticar as nossas virtudes, que nós não estamos fazendo. Então, a vida, ela é feita, ela propicia a felicidade para quem age dentro dela. Não pode ser uma pessoa que deixa tudo acontecer e não faz nada de bem nem para ela e nem para mais ninguém. A vida exige, como nós falamos lá no início, uma constante mudança, uma constante luta até contra as nossas más tendências, mas também a favor daqueles que estão padecendo sofrimento. Então, a vida é o movimento. Se nós não estivermos no movimento, nós não estamos correspondendo ao planejamento que fizemos para essa vida. Então, ele falou assim, posso vos perguntar qual foi a existência anterior de Angéle? Perguntou para o guia espiritual. A última deve ser-lhe a consequência. Então, o guia falou o seguinte, ela viveu na preguiça beata e na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem pouco progredido. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem para a luz. É um dever, ninguém negligencia. O homem foi criado para a atividade. A atividade de espírito é sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Então, até no nosso corpo, né? Se nós pararmos totalmente e ficarmos amolentados sem fazermos nada, o nosso corpo vai começar a ter problemas, vai acumular açúcar, vai acumular gordura,
vai enrijecendo os nervos, as articulações, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, e nosso espírito mais ainda. Então, nós vemos exemplos de pessoas assim, até bastante idosas, nossa, que não param de trabalhar, de fazer, cuida de casa, e faz uma coisa, faz outra. Eu via lá no que as pessoas chamam Sopok, na assistência Bezerra de Menezes, nossa, mulheres de 80 anos, além de cuidar da casa, aí tem umas que iam todo dia de manhã lá picar legume para sopa, a lavar os pratos. Então, faziam da vida uma constante ação. Então, são exemplos para todos nós. Agora nós vamos passar para um outro caso. A rainha Dove. Nesta, o maior problema é o orgulho. Ela morreu na França em 1858. Qual a sensação sentiste em deixando a vida terrestre? Ela falou assim, não saberia dizê-lo, tenho ainda perturbação. Sois feliz? Lamento a vida. Eu não sei. Sinto uma dor pungente. A vida dela ter-me-ia livrado. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro. Então, no plano, como ela era rainha, e ela era bastante bajulada como rainha, então, chegando no plano espiritual, ela sente essa diferença. Por quê? Porque uma rainha aqui não é rainha no plano espiritual. Um presidente aqui de qualquer país não é presidente lá no plano espiritual. Uma pessoa muito famosa, muito bela aqui, muitas vezes não vai ser famoso muitas vezes no plano espiritual. Bela até pode ser, né? Mas muitas vezes também nem isso não é. Lamentais não ter sido enterrado em vosso país e estar entre os cristãos? Sim, ela falou. A terra indiana me pesaria menos em meu corpo. Então, ela era uma rainha da Índia. Que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Ela falou assim, foram bem pouca. Eu era rainha, e nem todos dobraram os joelhos diante de mim. Olha, ela chegou no plano espiritual e ainda não tirou essa máscara da rainha. Então, o orgulho faz com que ela sofra, enquanto que ela não conseguir introjetar no coração dela a humildade, vai ser muito difícil para ela no plano espiritual. Não se pôde escrever no vosso atestado de óbito o vosso lugar de nascimento. Poderia dizer agora, nasci no mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. A classe que ocupasse sobre a terra vos dá outra mais elevada no mundo que estáis hoje? Há a resposta dela para ver como que ela ainda se sentia com todo o poder temporal aqui da terra. Eu sou sempre rainha, que me enviem escravos, para cuidar de mim. Antes, um pouquinho, deu um problema aqui de um slide. Ele pergunta assim, ó, o que fosse em outras vidas, antes dessa que acabais de deixar? Ela falou assim, eu devo ter sido sempre rainha. Por que viesse tão prontamente ao nosso chamado? Ela foi evocada. Ela falou assim, eu não o quis, fui forçada a isso. Pensais que eu fosse digna de responder? Que sois vós, pois, perto de mim? Então, São Luís fala assim, deixai-a, a pobre e desviada, tende piedade de sua cegueira, que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis o quanto sofre o seu orgulho. Então, o sofrimento era dela mesma. Não precisava ninguém tentá-la, nada. Mas de perceber que pessoas que ela devia não dar importância nenhuma nessa vida, estarem em condições bem melhores que ela no plano espiritual. Isso é, como nós já vimos em outros capítulos do livro Céu e Inferno,
é um dos grandes motivos de revolta, inclusive de religiosos de todas as religiões, chegando no plano espiritual e vendo que não tem luz nenhuma, se revoltarem contra Jesus e, por incrível que possa parecer, passarem a trabalhar contra Jesus. Então, é importante a humildade, porque a humildade ela vai favorecer o arrependimento de nossas faltas, vai favorecer e muito a ajuda que possamos receber no plano espiritual. Então, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né? É trabalhar em nós o orgulho e a vaidade, porque isso nos faz tomar muitas decisões erradas na vida. Nós, quando se deixamos levar pelo orgulho, muitas vezes nós ofendemos, nós prejudicamos alguém, porque o orgulho ferido é um dos piores conselheiros de nossas atitudes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um espírito entediado. Esse espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. Então, o médium perguntou a ele: o que levou a pedir preces? Ele falou assim: estou cansado de perambular sem objetivos. Há muito tempo está nessa posição? Olha a resposta: 180 anos. 180 anos perambulando no plano espiritual sem progresso nenhum. Que fizeste sobre a terra? Nada de bom. Qual sua posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Aí o médium falou assim: ó, isso não forma uma categoria. E ele respondeu: cada sensação encontra os seus simpáticos que se reúnem. Isso é uma coisa muito verdadeira. Tem um dos livros do André Luiz que dois irmãos que foram mortos por um terceiro irmão, eles queriam vingar-se daquele irmão, mas eles não queriam perder a fazenda, que o irmão, numa viagem saiu para passear de barco, e ele virou, ele sabia nadar, os outros não, ele virou o barco de propósito, como se fosse um acidente, e os dois morreram. Então, o que eles fizeram para... Eles tinham medo que o irmão dilapidasse a fazenda, que eles queriam reencarnar e voltar com a fazenda. Então, eles puseram um monte de espíritos, eles chamavam de onzenários, ou seja, espíritos muito ligados às coisas materiais, à avareza. Então, eles ficavam ali, tinham dezenas desses espíritos na casa, porque os espíritos vão se unindo de acordo com com seus desejos, com o que eles buscam, né? Com o foco da vida deles. Então, por isso que ele fala, tem essa categoria dos entediados também. Por que ficasses tanto tempo sem avançar? Ele falou: estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Que pode vos ocasionar o tédio que lamentais? Consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e sua consequência se fez sentir no nosso mundo. Espíritos como vós não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade. Então, a questão do tédio, a questão da falta de movimento na vida, é que nós vamos se acostumando com isso. Não se falava antigamente, hoje quase não se fala. Se você quer que alguém faça alguma coisa, dê para alguém que tem um monte de serviço, porque você sabe que ele vai fazer, não dê para aquele que está parado, porque a chance dele não fazer é maior. Então, é por isso, porque se a gente vai se amolentando, vai se deixando levar pela preguiça, vai se deixando levar
pela paralisação de nossos atos, nós vamos nos acostumando com isso. E fica muito difícil a gente retomar as atividades. Por isso, que tão logo, se Deus quiser, não muito distante, nós voltarmos às atividades presenciais, nós temos que fazer um esforço muito forte para voltar com todas as atividades que a gente tinha. Não ficar fora de nenhuma, porque vai ser mais difícil esse retorno. Porque quando nós estamos indo toda semana, cria uma rotina. E aí é mais fácil dentro daquela rotina. É como uma bicicleta andando. Uma bicicleta andando, qualquer empurrãozinho, ela continua. Mas se você para, você tem que fazer um esforço maior para que ela ande. Então, nós temos que tomar esse cuidado de, tão logo seja possível a volta, voltarmos com a mesma, com muita disposição, com muito entusiasmo, para não deixarmos essa paralisação nos afetar. Então, vamos repetir. Não, nem sempre pode se livrar do tédio, ele falou. Porque o tédio paralisa a sua vontade. São abandonados a si mesmos, até que a lassidão desse estado neutro faz desejar mudá-lo. Então, a menor vontade que desperte neles, encontre um apoio e bons conselhos para ajudar os seus esforços a perseverar. Então, vocês vejam, Leon Denis, nesse mesmo livro que eu falei sobre a vontade, ele faz até um capítulo, um ódio à dor. Porque a dor, o sofrimento, muitas vezes é esse agente que nos impele a mudança, que nos impele a ir para frente. Porque enquanto nós estamos naquela zona de conforto, nada está nos afetando, a tendência é nós ficarmos parados. Mas quando chega a necessidade, aí nós começamos a caminhar. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Ele falou assim, o tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. Então, a preguiça é uma coisa que também nós se acostumamos com ela. Quanto menos fazemos, menos vontade temos de fazer. Então, é importante nós darmos uma chacoalhada de vez em quando. E não pensarmos assim, nessa idade que eu estou, já não dá mais para fazer. Não. Se tem pessoas com 80, 90 anos batalhando, a gente consegue também. Então, colocar essas pessoas como modelo, como exemplo, e procurar chacoalhar nossa vida. Esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? Olha que pessoa boa que está tratando com ele. Falou, chamai-me para isso, constranger-me, prestar-me-ei serviço. Você vê? Ele mesmo sabe que é difícil. Então falou assim, chama que mesmo constrangido eu vou vir. Por que vossa escrita, olha essa resposta, por que vossa escrita muda com frequência? Ele falou, porque perguntas muito. Isso me fadiga, eu tenho necessidade de ajuda. Então, você vê a consequência do espírito estar parado tanto tempo. Até para escrever, para ele é difícil. Então, o guia do médium é o trabalho da inteligência que o fadiga e que nos obriga a prestar-lhe nosso concurso para que possa responder às tuas perguntas. Eles ficavam ali quase que falando para ele o que devia responder. É um desocupado do mundo dos espíritos, como foi no mundo terrestre. Nós o conduzimos aqui para tentá-lo tirar da apatia e desse tédio que é um verdadeiro sofrimento. Mais penoso, às vezes, que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim. Então, é um sofrimento muito grande porque a pessoa não vê possibilidade de mudança. E ela não tem força, que ela vai perdendo a força de ação, de iniciativa para sair daquele pouco movimento. São a maioria dessa categoria que não procuram uma existência terrestre, senão como distração. Então, é importante nós percebermos a bênção que é estarmos vivos, né? Temos essa oportunidade de crescermos, de repararmos coisas
não boas que fizemos no passado, de aprendermos a desenvolver nossa inteligência e, principalmente, na convivência com outras pessoas, desenvolvermos o sentimento. Shumene. Sob esse nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de comunicações, porque a sua missão parecia ser a de assistir os espíritos inferiores que lhe conduz o seu guia espiritual, no duplo objetivo de sua própria instrução e de seu adiantamento. Hoje, todo mundo que participa de reunião mediúnica sabe que a grande maioria das comunicações se enquadra nesse conceito, né, de espíritos infelizes que estão sofrendo, ou dores que eles estão sentindo, ou o sofrimento que possam ter da necessidade de vingança, e são levados pela equipe espiritual, não são evocados, né, para as reuniões mediúnicas com esse duplo objetivo. O adiantamento, a instrução daquele espírito, mas também a instrução do médium que está ali vendo. Porque os espíritos, eles são muito... têm uma visão muito maior de uma reunião mediúnica, no seguinte sentido: aquela comunicação, ela é para ajudar o espírito a sofrendo, mas também e principalmente para ajudar os participantes encarnados ali. Porque muitas vezes estão levando um espírito que está sofrendo a consequência que algum daqueles participantes da reunião mediúnica estão fazendo como encarnados nessa vida. Então, toda reunião mediúnica, nós temos que sempre fazer essa reflexão. Onde essa mensagem desse espírito mexe com a minha vida? O que eu posso estar fazendo para não cair na mesma consequência dele? Então ele pergunta: esse nome é de um homem ou de uma mulher? Homem. E tão infeliz quanto possível. Sofro os tormentos do inferno. O egoísmo não é causa de vossos sofrimentos? Perguntou ele. Talvez. Se quereis ser aliviado, comecei por repudiar os maus pendores. Ele falou: não te inquieteis com isso, não é teu assunto. Comece a orar por mim como pelos outros, ver-se-á depois. Aí o médico falou: se não me ajudais com vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz. Aí ele falou assim: se falas em lugar de orar, tu me avançarás pouco. Então ele foi lá buscar melhorar-se? Não. Foi buscar tratar dos reais problemas do seu espírito? Não. Ele queria alívio, mas um alívio que não exigisse dele nada, nenhum tipo de modificação. Desejais, pois, avançar? Ele falou: talvez, não se sabe. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o essencial. Então, juntai-vos a mim com a vontade firme de obter alívio. Ele falou: vá sempre. Depois de uma prece do médium: estáis satisfeito? Ele falou: não como gostaria. Né? Por quê? Essa prece, se a pessoa ajuda-te, o céu te ajudará. É preciso a gente fazer a nossa parte. Porque de que adianta aliviar se a pessoa não vai mudar em nada? É igual a pessoa está com uma infecção muito forte, com uma febre danada, nós darmos um remédio para baixar a febre e não combater a infecção. Então, é a mesma situação. Então, a moça que estava atendendo ele falou o seguinte: um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga. Ele falou: é possível. Quereis retornar? Sim, se me chamares. Então, esse trabalho, como eu falei antes daquele outro espírito, o primeiro, muitas vezes é um trabalho mais longo, que primeiro vai ter que o espírito comece a reconhecer onde ele tem que melhorar. E depois ir ajudando com preces, com passes, mas
com esse objetivo. O guia da médium falou para ela: minha filha, terás dificuldade com esse espírito endurecido, mas não haveria pouco mérito em salvar aqueles que não estão perdidos. Olha que lição importante que ele deu para essa moça. Ele falou assim, ó, nós vemos isso no Livro dos Espíritos, né? Que todas as virtudes são boas, mas aquelas que exigem de nós mais esforço, mais dificuldade, são maiores. Então ele falou assim, ó, não, haveria pouco mérito se você já fosse procurar ajudar quem já estava bem. Coragem, persevera e conseguirás. As ideias que se lançam neles agitam-nos e fá-los refletir apesar deles. São sementes que cedo ou tarde produzirão seus frutos. Não se derruba uma rocha com o primeiro golpe da picareta. O que te digo aí, minha filha, aplica-se também aos encarnados. Olha, isso é muito importante. E deves compreender porque o Espiritismo, mesmo nos crentes firmes, não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é o primeiro passo, a fé em seguida, e a transformação terá o seu turno. Mas, para muitos, ser-lhe-á necessário vir e se retemperar no mundo dos espíritos. Entre os endurecidos, não há senão espíritos perversos e maus. O número é grande daqueles que, sem procurarem fazer o mal, permanecem atrasados pelo orgulho, indiferença ou apatia. Eles não são, por isso, menos infelizes. A perspectiva do infinito torna sua posição intolerável. Entretanto, não tem força e vontade de sair dela. Frequentemente, acaba por se suicidarem por desgosto da vida. Olha, uma das causas do suicídio. Então, esta apatia, esse não ver um sentido para a vida, leva muitas vezes a pessoa a cometer suicídio, porque ela se vê, perde todo o sentido da vida, a vida fica muito sem graça. Então, é uma coisa que devemos todos tomar cuidado. Olha que ele continua falando, esses espíritos são, em geral, mais difíceis para se conduzir ao bem do que aqueles que são francamente maus. Porque nesses últimos há energias. Uma vez esclarecidos, são tão ardentes para o bem como o foram para o mal. Então, tem alguns lugares, eu não lembro onde eu já li, que falam que no plano espiritual maior faz uma festa muito grande quando esses espíritos que eram francamente maus passam a trabalhar no bem. Se arrependem, muitas vezes reparam o mal e passam a trabalhar no bem. Por quê? Não lhes falta energia, como ele colocou aí. Então, do mesmo modo que ele estava no caminho errado, fazia tudo errado, quando ele volta para o caminho do bem, ele vai fazer um monte de coisa boa. Então, vamos pegar uma situação, não que ele fazia tudo errado, mas ele estava totalmente com uma visão errada, que foi Saulo depois Paulo, né? Com a mesma força que ele perseguiu os cristãos, que levou até Estevão à morte, depois, como Paulo, se tornou um apóstolo dos gentios, o único que tinha força para levar a doutrina de Jesus, levando pedrada, sendo preso, escapando de morte quase todo dia. Então, isso vai refletir aquilo que está lá no Apocalipse. Bons os quentes. Quem seriam os quentes? Aqueles que já fazem o bem, que já são mais evoluídos. Mas também bons os frios. Quem são os frios destes? Que faziam o mal, mas ao voltar, depois que levam pancada, caem nas cascas da vida, se esborracham, muitas vezes
veem que aquele caminho está errado. A dor faz com que ele leve-nos a arrepender-se e querer fazer o bem. Mas, ai dos mornos, porque os mornos são representados por esses espíritos que ele fala que são mais difíceis para se conduzir o bem do que aqueles que são francamente maus, porque falta-lhes, como eu falei já do Leon Denis, a vontade. Então, é importante nós sempre procurarmos desenvolver em nós essa vontade, através do entusiasmo, através de aprender coisas novas, enfrentar desafios, não ter medo de fazer, de aprender coisas que nunca fez, procurar aprender cada época uma coisa diferente. Então, fazer o nosso espírito se mexer é muito importante. Então, eu vou parando por aqui e vou pedir para vocês, quem quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, fique à vontade. Edson, Pois esses não, espíritos endurecidos, eles são do umbral ou eles estão numa faixa um pouco acima? Olha, ali não se define se são do umbral, mas pela lógica, sim, né? Porque o umbral é um lugar onde estão, muitas vezes, o espírito fugindo da luz, igual aquele que se manifestou, espíritos perambulando sem saber onde estão. Então, essa faixa intermediária, assim, mais próxima, intermediária não, mais próxima aqui da crosta mesmo. Então, muitas vezes não são espíritos maus, como nós vimos nesse capítulo, mas são espíritos que não estão fazendo bem. Então, por isso que nós aprendemos que não fazer um bem já é um mal. Não sei se depois o Donizete pode explicar melhor essa questão. Tá ok, obrigada. Obrigado, Elisa. Só lembrando que Allan Kardec não falou nada de umbral, né? Isso. Então, É por isso que eu perguntei, onde será que eles, em que plano eles estão, né? Então, o Kardec não fala muito sobre isso, porque a ideia é desse sofrimento mental, de não poder ver claridade, e muitos deles estavam aqui entre nós mesmos. Kardec fala sobre isso. Ah, ficaram por aqui. Também é uma, assim, dentro do que foi exposto, é uma das probabilidades, como o Edson disse. Ok. Mas aí nós aprendemos com o André Luiz sobre as diversas esferas espirituais, diversos ambientes espirituais. Sim. Então é muito bem provável, como o Edson falou, que esses espíritos estivessem em várias regiões ou aqui na crosta mesmo. Ah, ok. Obrigada. Queria também aproveitar, como o Edson reforçou, que a maioria dos espíritos que fazem relatos de situações do plano espiritual tem por essa finalidade que é nos alertar para termos uma conduta adequada aqui, para não sofrermos na espiritualidade. Então, além desses casos relatados por Allan Kardec, o irmão X também tem muitos casos que ele conta, muitas informações alertando-nos. E o André Luiz a mesma coisa. O propósito é esse. Edson, só uma colocação, uma curiosidade, assim, que eu fiquei impressionado, assim. 180 anos daquele espírito perambulando, assim, é coisa impressionante, né? Eu nunca podia imaginar isso daí, sinceramente. É só uma colocação, só. Sim, Rodrigo, a gente vê muito, por exemplo, naqueles casos de espírito querendo vingar-se, alguns com 500 anos, porque eles estão tão focados naquela coisa que nem vê o tempo passar. Esse daí era diferente. Ele estava numa total inanição, um tédio tão terrível que passou 180 anos sem que ele progredisse. Olha que dificuldade, né?
É impressionante. Obrigado, viu, Edson? O caso do Obrigado, espírito Gregório, relatado no livro Libertação, ele estava lá há mais de 700 anos. Então, existem espíritos que são muito renitentes à mudança, ao progresso, e isso retarda a felicidade. Por isso a importância de nós aproveitarmos a vida aqui agora, né? Nessa encarnação, que nem, eu não sei se foi o Donizete ou o Edson, realmente é muito curta a nossa existência, a nossa passagem aqui, né? Então foi muito falado deles, mas alguém já disse para nós, né? Não cometermos as mesmas coisas. Isso. Eleusa, a Joana Janes fala que o que a gente chama hoje de melhor idade, né, que era antigamente chamava terceira idade, é a melhor idade para progredir. Porque é uma idade que você já não tem muitas obrigações, geralmente os filhos já estão casados, você perde algumas ilusões materiais, por exemplo, né? Não fiquei rico até agora, não é agora que eu vou ficar. Então, é hora de aprender coisas novas, né? De sempre pensar que o espírito está sempre aprendendo. E muitas vezes nós se deixamos levar, já estou numa idade que não dá mais nada. É verdade. Né? Então, sempre dá. Por isso que eu falei, é só ir no sábado de manhã, eu não vou no sábado, mas eu vejo muita foto lá na assistência Bezerra de Menezes, ali do lado da Galeria Tendas. No sábado é o dia que mais tem pessoas assim, com 80 anos, trabalhando, fazendo almoço, tem um tempero muito bom. Então, elas não faltam. Estão todos sábado lá. Que lindo, né? Ainda aproveitando a passagem por aqui. E para elas é uma bênção também, porque o corpo está em movimento, né? A cabeça está bem, né? Não fica... Porque quando você começa a parar, a turma fala assim, começa a colocar minhoca na cabeça, não é? Com certeza. Então, o pensamento vazio é muito perigoso. Desculpa, eu acho que nem é a ocasião, mas como eu não tenho outro contato com vocês, está tendo essa mobilização na pandemia lá? Não, justamente porque a grande maioria tinha mais de 60 anos. Então não está tendo nada, né? Porque eu tenho Não, tanta vontade de participar de alguma coisa. Está tendo atividades assim, estão levando material de limpeza para os moradores de rua. Mas foi feito um convênio com o Bom Prato, e o Bom Prato está dando almoço e janta para eles. Tá. Então vocês não sabem de nenhum lugar, não está em... Não, agora assim... parou, né? Não, está tudo parado. Tá, ok. Obrigada. Obrigado a você. Eu vou retornar para o Donizete, então. Obrigado, viu, a participação de todos. Só esclarecendo, o Sérgio disse assim, mas o Gregório estava ativo, só que dominado no mal. Isso mesmo, viu, Sérgio? Ele estava trabalhando, mas para os espíritos até piores que ele, que eram espíritos bastante renitentes no mal. Mas tanto existem os trabalhadores no mal, né, aqueles que estão no mal, que permanecem muito tempo, também aqueles revoltados, que permanecem com a mente, monoideísmo, e que permanecem também muito tempo afastado do caminho do bem.